Leitura da Palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 34. Altar de Betel. Quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, chegou a Betel, vindo de Judá, um homem de Deus, com a palavra de Javé. Ele gritou contra o altar com a palavra de Javé: Altar, altar, assim diz Javé: na casa de Davi vai nascer um filho que se chamará Josias. Sobre você ele vai oferecer um sacrifício, os sacerdotes dos lugares altos que sobre você queimam incenso. Sobre você serão queimados ossos humanos. Nesse momento o homem indicou um sinal dizendo assim: este é o sinal que Javé lhes dá. O altar vai se rachar e a gordura que está sobre ele vai se derramar. Ao ouvir que o homem de Deus gritava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão, tirando a mão do altar, apontou para ele e disse: prendam-no. Mas o braço estendido ficou paralisado, e ele não conseguia mais recolher. O altar rachou-se e a gordura do altar se derramou de acordo com o sinal que o homem de Deus havia dado com a palavra de Javé. O rei então disse ao homem de Deus: por favor, implore a misericórdia de seu Deus Javé. Interceda para que minha mão volte a mim. O homem de Deus implorou a misericórdia de Javé e a mão do rei voltou a ele e ficou como antes. O rei disse então ao homem de Deus: venha comigo até minha casa para se alimentar. Eu vou lhe dar um presente. O homem de Deus respondeu ao rei: ainda que você me desse a metade de sua casa, eu não iria. Não vou comer nem beber nada neste lugar, pois a palavra de Javé me determinou que eu nada coma nem beba, e que não retorne pelo mesmo caminho por onde vim. E o homem de Deus foi-se embora por outro caminho, sem passar pelo caminho por onde havia chegado a Betel. Um velho profeta morava em Betel. Seus filhos chegaram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito nesse dia em Betel. Relataram as palavras que o homem havia dito ao rei. O pai lhes disse: que caminho ele tomou? Eles mostraram ao pai o caminho que tinha seguido aquele homem de Deus vindo de Judá. O profeta disse aos filhos: selem o jumento para mim. Selaram o jumento, ele montou, foi à procura do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de um terebinto. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Ele disse ao homem: venha comigo à minha casa para se alimentar. Ele respondeu: eu não posso voltar com você, nem ir à sua casa. Não posso comer nem beber nada deste lugar, porque a palavra de Javé determinou que eu não coma nem beba coisa alguma aqui, e também que não volte pelo mesmo caminho por onde vim. Disse-lhe ele: eu também sou profeta como você, e um anjo me trouxe esta mensagem de Javé: faça com que ele vá até a sua casa para comer e beber. Mas ele estava mentindo. O homem de Deus voltou, comeu e bebeu na casa dele. Quando estavam à mesa, a palavra de Javé veio ao profeta que tinha feito o outro voltar. Ele gritou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz Javé: por que você transgrediu a ordem de Javé? Não obedeceu à ordem que seu Deus já lhe havia dado, mas voltou para comer e beber neste lugar, onde ele proibira você de comer e beber? Seu cadáver não entrará no túmulo de seus pais. Depois de comer e beber, o velho profeta selou o jumento do profeta que ele tinha feito voltar, e ele se foi embora. No caminho, encontrou um leão que o matou. O cadáver ficou aí jogado no caminho, o jumento parado de um lado do outro cadáver, e o leão do outro lado. Alguns homens que passavam por aí viram o cadáver jogado no caminho e o leão ao lado do cadáver. Foram e contaram à cidade onde morava o velho profeta tudo o que tinham visto.
Ao tomar conhecimento, o profeta que havia feito voltar disse: deve ser o homem de Deus que desobedeceu a ordem de Javé. E Javé o entregou ao leão, que o matou e o dilacerou, como Javé havia predito. Disse então aos seus filhos: selem o jumento para mim. E os filhos selaram. O profeta foi, encontrou o cadáver estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver, nem atacado o jumento. O profeta ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou para a cidade onde morava, para fazer o funeral e enterrá-lo. Colocou o cadáver no seu próprio túmulo e cantou a lamentação. Ai, meu irmão! Depois de o ter enterrado, o profeta disse aos seus filhos: quando eu morrer, me enterre na sepultura onde está o homem de Deus. Coloquem meus ossos ao lado dos ossos dele, porque sem dúvida vai se realizar a maldição que ele anunciou com a palavra de Javé contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Apesar disso, Jeroboão não voltou atrás do seu mau comportamento, continuou nomeando homens do povo como sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse comportamento fez a dinastia de Jeroboão cair em pecado e provocou sua ruína e extermínio da face da terra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.